Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresário. Essa é a nossa aula 3 da nossa disciplina de Direito Empresarial 2, tá bom? Bom, comigo, professor Luiz Adriano, na nossa turma de Direito Empresarial 2 da Universidade do Estado de Mato Grosso, a nossa UNEMAT, campus de Diamantino, Mato Grosso. Bom, nas aulas anteriores nós iniciamos falando sobre as sociedades por ações, né? E dentro dessas sociedades por ações, nós vimos seus principais conceitos, as suas principais classificações, e iniciamos especificamente quanto à sociedade por ações, a sociedade anônima, e nós estamos falando algumas características, né? E abordando algumas questões próprias relacionadas à sociedade anônima no direito empresarial brasileiro, tá? E hoje nós vamos falar especificamente em relação à sociedade anônima, em relação às ações e aos outros valores mobiliários que são envolvidos nesse tipo de sociedade anônima, tá? E vamos falar um pouquinho também sobre o capital social e a modificação do capital social nas sociedades anônimas, tá bom? Bom, iniciando então em relação às ações, né, é como o próprio nome diz, são sociedades por ações, elas têm o seu capital integralizado, né, dividido em cotas parte, onde cada acionista, cada investidor vai adquirir uma quantidade X de ações e com o ato, né, de adquirir estas ações, eles passam a ser parte dos investidores ou dos proprietários, dos acionistas dessa ação, dessa sociedade anônima, tá? Então, em relação às ações especificamente, né, tratam-se de bens móveis que representam frações em que esse capital social da empresa está dividido. Então, imaginemos um cenário em que uma empresa tenha 100 mil reais de capital social dividido em 100 cotas de R$1.000, né? Cada ação vai valer R$1.000. Então, se o acionista adquire 2, 3, 4, 5, 10 cotas, ele é um acionista naquela proporção de ações que ele adquiriu daquela empresa. Então, as ações são frações desse capital social. Lembrando que o capital social da empresa, ele integraliza ali uma quantidade X de bens corpóreos, né, e incorpóreos que fazem parte do acervo patrimonial da empresa. Tá bom? Então, as ações garantem ao acionista, né, que são o seu proprietário, o seu titular, a qualidade de sócio da companhia ou da empresa. E também garante aos mesmos, né, a possibilidade ou o status de parte integrante dos direitos e dos deveres daquela companhia. Tá? Como a gente já falou lá atrás, essas ações elas podem ser nominativas ou escriturais, né, de acordo com a forma como elas são divididas, ordinárias ou preferenciais também, tá? De acordo com a natureza e de acordo com os direitos e vantagens que elas conferem aos seus titulares. Tá? As ações estão disciplinadas na lei própria, a Lei de Sociedades Anônimas, que é a 6.404 de 76, e as regulamentações posteriores que atualizam essa norma, tá? Então, quanto às ações, né, que é a primeira manifestação de divisão de bens, né, ou de parte representativa de possibilidade de acesso desse acionista, essas são as suas principais características, tá? Mas além das ações, existem outros valores mobiliários que podem ser utilizados em relação às sociedades anônimas. E quanto a esses outros valores mobiliários, a doutrina nos classifica, né? Na verdade, ao todo, juntamente com as ações, a doutrina nos classifica em cinco, seriam as ações, as partes beneficiárias, as debêntures, tá? Os bônus de subscrição e os commercial papers também, tá? Então são todos esses. As ações eu já falei agora, né? As partes beneficiárias, o que são partes beneficiárias? Também estão previstas na lei própria, tá? A Lei das Sociedades Anônimas, que é a 6404/76. Essas partes beneficiárias são títulos negociáveis que não se relacionam especificamente ao capital social da empresa e também não têm valor nominal, tá? Mas elas podem ser emitidas pelas companhias fechadas e essas partes beneficiárias, esses títulos,
que podem ser emitidos, né, e que não são parte do capital social, podem ser convertidas em ações mediante capitalização de reserva que foi criada para esse fim. Então é aquele caso onde a empresa, né, a companhia emite, no caso, se for esse o caso, esses títulos que são denominados como partes beneficiárias, e elas podem, havendo uma reserva de capital específica criada para a conversão de parte beneficiária em ação, essas empresas, essas companhias podem converter esses títulos àqueles que os possuem, e esses possuidores, ou entre aspas, aí, esses credores desses títulos extrajudiciais, né, esses títulos executivos, eles podem vir a se tornar acionistas das empresas, né, das sociedades anônimas, tá bom? Um terceiro tipo, né, de valor mobiliário das sociedades anônimas são as famosas debêntures, né? Debêntures esteve bastante em alta há pouco tempo atrás em comerciais de TV, enfim, né? Dentro dos valores mobiliários, eu ousaria dizer que as debêntures são, depois das ações, os valores mobiliários mais comuns ou mais conhecidos, tá? Então tratam-se de valores mobiliários que são emitidos pelas companhias, tá? Especificamente pelas sociedades anônimas, que conferem aos titulares dessas debêntures um direito de crédito contra ela, né, nas condições que são previstas expressamente, né, que são constantes expressamente na escritura de emissão dessa debênture, tá? E no certificado de emissão dessa debênture, se for o caso de uma debênture cuja emissão necessite escritura e certificado, tá bom? Então as debêntures são consideradas como títulos executivos extrajudiciais e possuem também regulamentação no nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 784, inciso 1º. Então eu estou falando aqui, né, que debêntures são valores mobiliários emitidos em favor, né, de algumas pessoas que trazem a esses seus portadores o direito de exigência de um crédito contra as empresas, né? É como se fosse um cheque, uma nota promissória, um tipo de título executivo propriamente dito. Então ele possui, né, ele incorpora todas as características de um título executivo: literalidade, cartularidade, executividade, abstração, né? Todos todas essas características inerentes próprias dos títulos de crédito, que nós vamos ver ainda, né, futuramente, nessa disciplina de Direito Empresarial 2, e aí é algo bem interessante, os títulos de créditos, né, as debêntures fazem parte, tá bom? Essas debêntures, elas garantem a esse seu portador, né, a esse seu titular, um direito de crédito contra a companhia, tá? Não está relacionada especificamente ao capital social, mas está prevista também lá na Lei 6404 de 76, tá? E as debêntures, dentro, né, da sua organização, elas possuem aí 4 tipos, né, 4 classificações. São as debêntures com garantia real, as debêntures com garantia flutuante, as debêntures com garantia quirografárias e as debêntures subordinadas ou subquirografárias, tá? Todas essas 4 debêntures são tipos específicos existentes, né, previstos em lei, tá? Professor, mas qual que é a vantagem da debênture para a empresa em relação, por exemplo, às partes beneficiárias, tá? Vantagem é que a empresa, ao emitir debênture, ela pode fracionar o valor que ela pretende capitalizar. Então ela pode emitir, por exemplo, debêntures em relação a um valor que ela pretende, né? Eu mandei aí para os senhores um exemplo do caso em que a empresa pretende, ela necessita capitalizar R$1 milhão. E ela emite debêntures, 100 mil debêntures, por exemplo, né? Cada uma dessas debêntures no valor de R$10. E ao adquirir essas debêntures, né, esses títulos de crédito, ao comprá-los, eu me torno aí um credor desta empresa, eu tenho uma garantia, né, contra essa empresa, e aí vai depender do tipo de debênture que vai ser negociada, se é com garantia real ou flutuante, quirografária ou subquirografária, e eu tenho contra esta empresa esse direito de crédito, né, específico, né, esse título de crédito, e a empresa pode assim capitalizar sem necessariamente
incluir, né, ou lançar o seu capital social ao mercado de capitais. Então eu não estou falando aqui de um fracionamento do capital social. Eu estou falando de emissão de papéis para que as pessoas acreditem na minha empresa, adquiram esses papéis, esses títulos, né, em favor desse adquirente aí no caso, e injete dinheiro na minha empresa para futuramente retirar, entendeu? Ou até mesmo se tornar parte aí dela depois, né, do capital social, tá? Então a vantagem é que a debenture, né, com a debenture, a empresa não vai especificamente, ela não vai se